Olá, eu sou Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, e hoje eu vou bater um papo muito bacana com a querida Tarsila Ursini. Como vai, Tarsila? Tudo bem? Tudo bom, Tânia? Que alegria, que honra estar aqui com você, viu, nessa conversa. Como é que você está? Eu estou ótima e muito feliz por você ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui com você e ter a oportunidade de conversar sobre um tema que eu e você somos apaixonadas. E para quem não conhece a Tarsila, ela é uma das principais referências na incorporação da temática de sustentabilidade nos conselhos de administração. Ela atua na área de ESG há mais de 20 anos. É coordenadora e professora nos cursos de formação de conselheiro no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e ela também é a primeira brasileira embaixadora do Black Jaguar Foundation, que pretende viabilizar o corredor de biodiversidade do Araguaia de 2.600 quilômetros, pegando do Cerrado à Amazônia, levando emprego, transformando renda e a vida dos pequenos agricultores locais. Mas conta pra gente o que avançou na agenda ESG dos últimos tempos. Bom, fazendo uma retrospectiva breve, né, Tânia, eu acho assim, esses temas todos relacionados à agenda ESG, né, ambiental, social e de governança, eles não são novos, né, a gente tem aí movimentos de pelo menos 30, 40 anos, né, que provocavam pela necessidade de mudança do modelo econômico que nos trouxe até aqui, e o papel dos negócios também nesse contexto. Simplesmente assim, não dá para crescer infinitamente num planeta finito, né, mas muitas vezes a pauta socioambiental ela foi tratada como periférica, não relacionada ao core dos negócios. Eu acho que é aí que a gente tem uma grande mudança agora, né? Eu acho que desde que surgiu esse termo ESG, que foi em 2004, na verdade, pelo Kofi Annan, ele vem impulsionado pelo mercado de capitais e de investimentos. Então, tem muito mais pragmatismo agora. Então, tem uma agenda mesmo, assim, para evitar riscos regulatórios, riscos relacionados à emergência climática, embargos comerciais, riscos de você perder cliente, enfim, perder talentos. Então, é uma preocupação também onde meus ativos vão estar expostos, né? Como é que eu vou produzir valor no futuro, se esse é o futuro? Então, eu acho que, assim, na verdade, é o mainstream agora que está trazendo essa é uma grande virada mesmo que está acontecendo, né? Agora, a gente tem muitos desafios ainda, né? Eu acho que o principal deles é a transição, né? A gente vê aí que é uma complexidade enorme, né? Por exemplo, na mudança da matriz energética, né? Como a gente vê agora recentemente com os efeitos da alta do petróleo, das possíveis interrupções de fornecimento do gás da Ucrânia para a Europa, né? Com consequência do efeito da guerra. A gente tem também desafios também de criar métricas mais comparáveis, verificáveis, mensuráveis, que sejam materiais, né, para cada setor e negócio, com mais transparência, mais rastreabilidade, enfim. Mas há centenas de inovações e tecnologias, né, que impulsionam essa transformação, como é o papel aqui de vocês. Há centenas de órgãos reguladores, né, como bancos centrais do mundo inteiro, CVMs do mundo inteiro e similares, enfim, criando essas taxonomias, o mercado regulado de carbono que vem crescendo no mundo inteiro, enfim, incentivos para uma economia verde inclusiva, né? Então, eu acho que a gente tem uma única certeza, que todos os setores vão ser disruptados, que os ativos vão ser reprecificados, que as nossas vidas estão em profunda transformação. Então, a revolução socioambiental é uma nova revolução tecnológica, né? E o propósito, o novo lucro. Então, o problema não é a disrupção, mas é de que lado que você vai estar, né? E aqui o Brasil, então, tem um papel também fundamental. Então, Tânia, agora eu quero escutar de você, né? Como é que o conceito ESG é aplicado no contexto da Microsoft? Como você disse bem, o termo é relativamente novo e está sendo falado com maior frequência agora, mas os conceitos eles são antigos. E eu venho trabalhando conceitos de sustentabilidade aplicado no core do negócio já há muitos anos, e a jornada, começando de sustentabilidade, a jornada de sustentabilidade da Microsoft, ela começou em 2009, e é uma jornada de aprendizado, e a gente aí vem incorporando o S, para não ficar só no E, na temática ambiental, e o G. O G ele é muito forte dentro da empresa, onde compliance, governança, privacidade de dados, nesse mundo de tecnologia, a gente vem discutindo muito a ética no uso da inteligência artificial. Esse é um tema extremamente crítico, e nós estamos vivenciando hoje 2 eventos importantes, por um lado, eleições, do outro lado, uma guerra, e a gente vê a difusão e profusão de fake news e o mau uso da tecnologia. Então, qual é o limite
do uso da tecnologia. Então, a Microsoft ela não incorpora apenas governança para cuidar da sua operação, porque a gente sabe que quando a gente inspira confiança nos parceiros e clientes, a gente vai fazer mais negócios, mas a gente também leva essa temática para a construção de governança e privacidade de dados e ética e inteligência artificial para a construção de políticas públicas. No pilar social, já há muitos anos nós aderíamos ao Pacto Global da ONU e a gente incorpora os 10 princípios dentro da nossa organização, dentro da nossa operação. Também somos signatários do respeito aos 10 direitos LGBT e que mais, somos signatários da ONU, Women Empowerment Principles. Então, trazemos para dentro da empresa, primeiro, o respeito à pessoa, que é algo básico, mas infelizmente a gente não vê ainda em todos os lugares. E a gente vai um pouco além, aproveitando a tecnologia, a gente entende a tecnologia que ela só é válida quando ela empodera e inclui, a gente desenvolve tecnologia para a inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas vulneráveis. E eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido, ou de ter, na verdade, lançado aqui no Brasil, várias tecnologias de inclusão de pessoas com deficiência. E no âmbito ambiental, aqui tem muita coisa, e a gente apoia a transição energética. Eu vim do mercado de energia, e se a gente tivesse acelerado a transição energética, como foi prometido lá em 2015, em Paris, talvez a gente não estivesse nessa tamanha dependência de combustíveis fósseis neste exato momento. Então, a gente tem que olhar para frente, a tecnologia nos abre portas para acelerar essa transição para uma economia de baixo carbono, que eu realmente acredito que pode ser uma das maiores oportunidades de negócio da nossa era. Muita gente pensa o contrário, mas não é. Realmente vai trazer mais negócio, vai trazer redução das desigualdades, vai trazer mais desenvolvimento econômico. E você mencionou bem que isso é um imperativo de negócios. Eu vou me conectar melhor com o meu público-alvo, eu vou criar mais oportunidades de negócio e vou também me conectar com o meu público de talentos. Uma pessoa hoje, ela escolhe a empresa pelo impacto que essa empresa gera, não só para comprar da empresa, mas também para trabalhar para ela. Então, para a Microsoft, enxergamos ESG como imperativo de negócio. Eu fico muito feliz, e isso me conectou com a empresa, eu fico muito feliz de desenvolver projetos com clientes, com parceiros, com a sociedade, que geram impacto, que geram desenvolvimento e que mostrem que isso é o que vai nos diferenciar daqui para frente. No final do ano passado, aconteceu, falei agora, né, da COP em 2015, da COP 21 em 2015, e agora nós tivemos a COP 26 em 2021 em Glasgow. E, infelizmente, eu não pude estar lá presencialmente. Novos compromissos foram assumidos. O senso de urgência aparentemente foi intensificado e, bom, em 2015 também tinha um senso de urgência que infelizmente se perdeu nos 2 anos seguintes. A minha pergunta para você, o que a gente pode esperar do setor público e privado? Eu vejo a agenda, principalmente a agenda ambiental, ela é uma ação de múltiplos setores, mas o que a gente pode esperar hoje do setor público e privado? Bom, Tânia, primeiro eu queria dar parabéns a você, é sempre uma alegria escutar você falando, né, do papel que você vê para a Microsoft, né, então você vê que você fala de produtos, você fala de estratégia, você fala do papel da empresa na sociedade, você falou de limite dos usos da tecnologia de privacidade, falou de éticas, falou da pessoa no centro, né, falou de tecnologia para transição, enfim, então parabéns mesmo, dá uma alegria muito grande de escutá-la, né, e saber que esse é o direcionamento de uma empresa tão grande e tão poderosa, né, como a Microsoft. Falando um pouquinho de COP, né, Tânia, eu acho que tem 2 aspectos da COP 26 que foram destaque, assim, que eu diria como destaque, né. O primeiro deles, além de, claro, a expectativa toda que estava de regulamentar o mercado de carbono e ter os compromissos mesmo para redução gradativa do uso de combustíveis fósseis e uso de carvão, em especial, como você mesmo falou, mas eu gostaria de ressaltar 2. Eu acho que foi um entendimento pacífico, que é do fortalecimento da ciência, de que a gente tem que perseguir
a meta de aumento médio na temperatura de 1,5 graus no máximo até o fim do século, né? Então, acho que agora não tem mais discussão de que isso é ciência, né? Então, foi a valorização da ciência, a valorização do trabalho do IPCC, o reconhecimento que a gente já vive eventos climáticos extremos, elevação de oceano, degelos do Ártico, aumento do número de pragas, mudança do regime de chuvas, que afetam tudo, afeta o agro, afeta o alimento, afeta a energia, afeta direitos humanos, afeta direito à vida, saúde, alimentação, moradia, né? Então, acho que é isso mesmo que você falou, é muito além da questão ambiental, é um entendimento que é um imperativo moral, né, mas também imperativo social e imperativo econômico. Então, acho que esse foi o primeiro grande conquista. O segundo, eu diria que é muito do que você falou também, né, no centro das pessoas, de ser um ambiente inclusivo, foi a COP, sem sombra de dúvidas, que teve o maior número de participação de vozes, de grupos do setor privado, investidores, governos estaduais, municipais, indígenas, ONGs, juventudes, enfim, trazendo esse debate muito rico. Então, ela passou de ser uma coisa de portas fechadas, de governo, negociações de especialistas, para ter, de fato, uma participação mais ampla pela urgência, né? Só que aí você pergunta, qual vai ser, o que vai acontecer, what's next, né? O que vai acontecer? A gente precisa avançar muito mais e mais rápido, né? Porque se a gente fizer a conta dos compromissos dos países que foram feitos, inclusive na própria COP26, a gente fazendo uma conta simples, o mundo vai chegar a 2,5 graus, 3 graus até o fim do século, ou seja, bem acima do patamar seguro de 1,5 graus definido pelos cientistas, né? Agora a gente teve mais um complicador, que é a guerra na Ucrânia. Então, assim, há um provável choque aí de desglobalização, né? Uma provável queda na disposição de livre mercado, né, de um sistema econômico global até menos eficiente, com preços mais altos, menos inovador, assim, escutei muito disso do professor Oliver, lá de Relações Internacionais da FGV, e eu acredito muito nisso. Então, vários países vão ter que rever suas métricas de curto prazo e avançar mais rápido depois, que provavelmente vai piorar um pouco para melhorar depois. E como é um tema global, um tema que exige cooperação, com fortes investimentos para a transição, isso é um complicador, né? E aí o último aspecto aqui, eu acho que a importância da gente olhar o Brasil nesse contexto, né? Porque o Brasil tem um papel fundamental, né? São grandes riscos e grandes oportunidades. A gente está no holofote do mundo, né? Pela Amazônia, pelos seus recordes de desmatamento, os riscos de não retorno, por sermos aí o 5º maior emissor global, mas também por a gente ser a maior biodiversidade do planeta, a maior floresta tropical do mundo, ter o maior aquífero do mundo, um potencial fantástico de energia renovável, como você falou, como solar, eólica, hidrogênio verde, né? Essa semana mesmo teve um artigo do Cândido Bracher, também do Itaú, que era o último CEO do Itaú, e ele falou, né, um artigo belíssimo, ele falou, olha, ao desmatar, o Brasil joga fora a sua maior riqueza, a sua credibilidade e o seu futuro, alertando que o choque de carbono pode beneficiar em muito o Brasil, assim como o choque de petróleo beneficiou os árabes. Eu só espero que não se perca o senso de urgência, que esses eventos recentes, muito tristes, não diminuam o senso de urgência que a gente tem que ter com o planeta, porque as coisas estão acontecendo e a gente vai se aproximando do fim do século e a temperatura vai aumentando. Tecnologia, a gente já tem bastante para ajudar nessa transição de economia de baixo carbono e a gente precisa continuar investindo ainda mais para desenvolver novas tecnologias sustentáveis. Mas sabe o que me preocupa, Tarsila? Porque ainda eu vejo, há tantos anos que a gente vem falando no tema, mas eu ainda vejo práticas onde nós encontramos estratégias de divulgações de ações e projetos sustentáveis que efetivamente não geram impacto positivo, que é o famoso greenwashing. O que precisa ser levado em conta? Que recado você daria para essas empresas para sair do marketing para realmente ir para ações de impacto? Porque as pessoas percebem isso, acho que já são capazes de fazer a leitura correta. Qual seria o seu recado para essas empresas? Tânia, excelente pergunta, né? Eu acho assim, a gente vive na era da transparência, como você falou, né? E você também concorda que todo isso que a gente está falando é um novo imperativo dos negócios. Então, assim, eu acho que a palavra-chave é a gente olhar a essência do negócio, a materialidade, né?
os compromissos efetivos da empresa. Então, assim, como você falou, né, vocês mesmos trouxeram aí a questão de uso de dados, de tecnologia, privacidade, a questão de transição energética, o uso da tecnologia para isso, inteligência artificial, etc. Ou seja, você está falando do core da Microsoft, né? Então, eu acho que para uma empresa, sei lá, do segmento de óleo e gás, por exemplo, a gente quer ver a segurança da plataforma, as emissões de carbono, a estratégia de transição para uma energia renovável. Para uma empresa, por exemplo, de consumo alimentar, a gente quer ver a saudabilidade dos alimentos, acesso ao alimento, rastreabilidade da cadeia dela toda, né? E para todas as empresas, a gente tem que ver a valorização das pessoas, a diversidade, equidade e inclusão, boas práticas de governança e transparência, enfim, ética e integridade, se tem bônus e remuneração baseado também nesses critérios, né? Enfim, então eu acho assim, quem faz isso de um modo superficial, ou então dão destaque a coisas que não são de fato do core do negócio e transformacionais, elas são as piores prejudicadas, porque elas vão cair no próprio descrédito dos seus funcionários, porque sabem também que isso não é substancial, elas podem sofrer cancelamentos, sanções comerciais, podem ser disruptadas em breve também, porque elas não estão se preparando para o futuro, né? E isso aconteceu em vários casos aqui no Brasil, inclusive, a gente viu várias empresas perdendo investimentos internacionais, deixando de conseguir créditos mais competitivos, a gente viu isso acontecendo, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Eu acho que quem se posiciona de uma maneira consistente, segura e verdadeira, né? Assim, tem um ambiente de inovação de produto, processo, fideliza cliente, acessa crédito mais competitivo, atrai talento, né? Agora, eu acho que estão se preparando melhor para o futuro, mas tem um ponto, sabe, Tânia, que uma vez eu escutei isso do John Elpton, né, que é considerado o papa aí da sustentabilidade, que ele falou assim, sabe que não é o greenwashing que mais me preocupa, né, o que mais me preocupa é o lobby corporativo que impede os avanços de acontecer. Né? Por exemplo, os avanços em energia renovável, em bioeconomia, em mercado de carbono, como, por exemplo, o recente PL 191, né, agora para liberar a mineração em terra indígena, onde se usa os argumentos de fertilizante, mas que a gente sabe que não faz sentido. A própria Agência Nacional de Mineração, ela fala, olha, somente 11% das reservas brasileiras de potássio, estão na Amazônia, sobrepostas a terras indígenas, né, então assim, e eles contam com mais de 500 processos ativos de pedido de exploração de potássio em andamento, e que deveriam, esses sim, ser viabilizados, sem agressão aos territórios dos povos originários, né, então as reservas existentes no país, elas podem nos conferir autonomia aí para até além de 2100. Então, a gente precisa mesmo o quê? De segurança jurídica, de revisão tributária, né, e visão de longo prazo, né, e de médio e longo prazo. Então, eu acho que é um pouco isso que me preocupa mais, é esse ponto, né. Agora, Tânia, conta um pouquinho mais sobre o uso da tecnologia, pode apoiar essas soluções de questões sociais e ambientais? Como é que você conta para nós aqui? Você falou de vários temas interessantíssimos que até pouquíssimo tempo custaria uma fortuna para serem implementados, por exemplo, controle de uma cadeia de suprimentos dentro do agro. Você pensar no boi, e aí você vai pensar a ração, e da onde veio todos os grãos para fazer aquela ração, e aí que percurso faz esse grão, e como que ele é processado, e como que ele é a ração, e como que é criado o animal, até a gente ter esse animal exportado, por exemplo, e aí eu conseguiria certificar a minha carne de ponta a ponta, tirando até, a gente sofreu recentemente vários embargos por suspeitas de problemas sanitários, por suspeitas de não respeito a terras protegidas, a áreas protegidas. Então, na hora que você faz esse rastreamento de ponta a ponta, você consegue certificar o seu produto, e aí a gente teria uma facilidade adicional para a exportação. Esse é um dos pontos que a tecnologia ajuda, a gente tem muita tecnologia hoje dentro do blockchain, e você conseguiria fazer a certificação de toda essa cadeia. Uma outra área que eu estou vendo crescer, e é uma área que eu já venho falando há muito tempo, é o IoT, inserido em processos produtivos, onde eu consigo monitorar cada fase da produção e consigo produzir mais usando menos recursos, usando menos água, usando menos gás, usando menos energia. E eu fico muito feliz, vou fazer um spoiler, que nós devemos lançar no Brasil em breve, o Cloud for Sustainability, já lançamos fora do Brasil, mas nós vamos lançar em português nos próximos meses, que é para ajudar os nossos clientes
a rastrearem as suas emissões. A gente tem uma grande dificuldade de poder conectar diferentes pontos. Imagina um processo produtivo, uma empresa, ou empresas de diferentes setores, primeiro identificar onde está a sua materialidade, depois aonde eu vou medir, onde está cada uma das unidades que eu tenho que medir, como que eu coloco isso dentro de um mesmo padrão, como que eu disponibilizo isso como informação, e mais que isso, como que eu, através de dados, gero insights para aquela empresa, para que ela possa tomar uma ação. Então, já desde o meu mundo antigo de Energy Management, eu costumava dizer, a gente não gerencia o que a gente não mede. Então, hoje, dados, inteligência artificial, IoT conectado na nuvem, a gente consegue criar conectores com as diferentes áreas dos nossos clientes e a gente consegue fazer a leitura das principais unidades geradoras de impacto ambiental, e aí eu consigo prover insights, eu consigo recomendar para o meu cliente ações para poder fazer mitigação, eu consigo aí realmente ir para a ação, ir para a redução das emissões, quer seja de água, de carbono, da variável que esteja sendo monitorada. Então, isso há pouco tempo era muito complicado fazer, era muito custoso, e hoje basta você conectar um dispositivo e você vai acabar pegando essas informações, e a inteligência artificial, analisando padrões, analisando movimentos, ela vai dizer o caminho que você tem que ir. E como você também falou, Tarsila, o mundo de sustentabilidade requer transparência, e também para a gente fugir do famoso greenwashing, a gente tem uma jornada de aprendizado, onde eu preciso ser transparente no reporte que eu faça, para aí sim eu ganhar credibilidade. E aí você tendo essas variáveis monitoradas em tempo real e essa geração de insights, permite que você construa o seu relatório de sustentabilidade de uma forma muito mais simplificada e com informações muito mais precisas. Então, essas são algumas das formas que a gente vem trabalhando tecnologia, mas a gente fez um projeto lindo que eu lancei em agosto último, junto com o Fundo Vale e com o Amazon, que é para trabalhar a nossa floresta amazônica e tentar fazer previsão de áreas de desmatamento. Uma coisa é você barrar o desmatamento legal que já está ocorrendo, mas eu quero impedir que ele avance. E como que eu faço isso? A gente, através de imagens de satélites e avaliação de dados sociais, econômicos, demográficos, cruzando esses dados, a gente conseguiu construir um algoritmo, baseado até na experiência do Amazon, onde você detecta determinados padrões me fazem concluir que aquela área vai ser a próxima área desmatada. E isso nos permite trabalhar em parceria com o Ministério Público, com secretarias de meio ambiente, e a gente fazer ações efetivas com órgãos ambientais para ir naquela região e impedir que o fato ocorra, porque é muito triste, eu já sobrevoei muito a floresta, e é muito triste você ver aqueles clarões de áreas desmatadas. Na área social, a gente tem várias soluções para pessoas com deficiência, e eu lancei no Brasil ano passado o Soundscape, uma ferramenta que é um fone de ouvido de realidade aumentada com áudio 3D, para passar instruções de sons para uma pessoa, para acessar o local, como se fosse um Waze auditivo. Então, o sistema, ele sabe onde eu estou e ele me conecta com o áudio em 3D e me orienta e me leva para o destino desejado. Então, para nós, da Microsoft, que queremos com a tecnologia empoderar pessoas e organizações a conquistar mais, a gente vê que a tecnologia ela é válida quando ela empodera, quando ela é relevante, quando ela inclui, a gente realmente consegue gerar impacto na sociedade. Aqui, se você faz com que a pessoa com deficiência, ela pode performar o trabalho dela com muito mais produtividade e eficiência. E isso que a pessoa quer, ela quer ser incluída com dignidade. A pessoa com deficiência, ela quer produzir como outra pessoa qualquer. E eu fico feliz da tecnologia poder permitir isso. Então, a inclusão, o desenvolvimento econômico,
monitorar meio ambiente, a gente tem um compromisso muito bacana com o meio ambiente, recuperação de biomas e de espécies, e a gente usa a inteligência artificial para isso. O nosso próprio Previsia, ele foi inserido dentro de uma iniciativa global nossa que chama Computador Planetário, onde a gente vai disponibilizar petabytes de dados sobre diferentes biomas e ecossistemas para que cientistas do mundo inteiro possam trabalhar e ajudar na criação de soluções de preservação de espécies e de biomas. Então, algo lindo, o céu é o limite, e eu fico muito feliz de poder trazer muitos desses projetos no Brasil e implementá-los. E como você disse, isso me conecta, primeiro me traz uma satisfação enorme, me deixa feliz e orgulhosa de trabalhar numa empresa que gera esse impacto. Isso conecta talentos para trabalhar na Microsoft, engaja os nossos próprios talentos, engaja a comunidade de parceiros e de clientes, porque na maioria desses projetos eu tenho clientes trabalhando comigo como parceiros, e isso desenvolve mais negócios. Então, eu reforço que sustentabilidade, o E, que é a proteção ambiental, o S, que é cuidar das pessoas e inseri-las na sociedade, fazê-las produzir, respeitar o humano, e o G, ter uma boa governança, faz bem para o negócio, dá resultado no bottom line. Olha, eu fico realmente encantada quando eu te escuto, e é incrível, né? Porque você fala com o coração e com a estratégia, né, e tudo junto, isso acho que não são antagônicos, né? Você falou de inclusão, você falou de monitoramento, de eficiência, de cadeia de negócio, você falou de uso de inteligência artificial, né, para a tomada de decisão, até para a política pública brasileira. Aliás, eu sou uma grande fã do Previsia, eu acho realmente que esse projeto é um projeto para o país, assim, que vocês entregaram um presente. E eu não conhecia o Cloud for Sustainability, então adorei aí o spoiler. É um spoiler, muito bacana, muito bacana, parabéns mesmo, viu? Não, obrigada, e a gente pode fazer mais, então é muito bacana trabalhar numa empresa que tem essa visão, e eu fico muito orgulhosa de poder implementar esses projetos. Estamos chegando quase no final, e eu recentemente vi você comentando que nós estamos vivenciando uma década de ação. Você pode dar um pouco mais detalhes sobre esse conceito? Tem muito conceito em volta desse mundo de sustentabilidade, ESG. O que é essa década de ação? O que é esperado dela? Então, né, Tânia, na verdade, assim, a ONU decretou, né, a cúpula da ONU no final de 2019, né, quando começou aí a nossa década de 2020 a 2030, a década de ação. E a gente precisa acelerar essa transformação, né? E aí, assim, eu acho que é um pouco do que você traz, que você abriu a nossa conversa hoje falando do S, né, do SG. Então, assim, acho que é isso, do inconformismo, agora a gente tem que ir para ação, né? Não dá mais para a gente colocar tudo embaixo do tapete, né? Então, quando a gente vê aqui o Brasil, o índice de desigualdade social, o racismo estrutural, violência contra negros, contra LGBTQI+, contra mulheres, saber que a cada 15 minutos uma menina até 13 anos é estuprada no Brasil, né? Que a gente tem 17 milhões de casas insalubres. Então, não valorizar, né, ao mesmo tempo, não valorizar nossos ancestrais indígenas, enfim, toda a nossa biodiversidade, como você falou. Então, eu acho que essa é um chamado mesmo para a gente ir para a ação, para a gente fazer a diferença, construir uma nova economia, né, que de fato seja regenerativa, inclusiva, que transforme nossos diferenciais comparativos, né, em diferenciais competitivos, né, que a gente lidere aí, que a gente tire essa coisa do falso dilema entre conservar e desmatar e realmente desenvolver, né, que a gente assuma a liderança mesmo, né, da bioeconomia com novas tecnologias para a economia 4.0, como vocês fazem aí na Microsoft. Então, acho que assim, é incrível, olhando o aspecto positivo, a gente pensar que tem, assim, centenas de novos negócios, oportunidades emergindo, né, como você falou. Então, assim, a bioeconomia da economia da floresta em pé, plantio em áreas degradadas, capturando carbono, melhor manejo, né, do solo, agricultura de precisão, como você falou, né, uso racional de água, energia, enfim, tecnologias para rastreabilidade, que você falou, machine learning, né, para prever riscos climáticos. A gente tem aí crescendo para caramba negócios agora de economia circular, né, sem contar as energias renováveis, novos métodos construtivos aí para moradias, para tecidos com base em soluções de floresta, e educação, que você falou agora, que capacite, né, todos os novos saberes aí que serão muito necessários, enfim, e várias outras disrupções a caminho. Então, eu acho que é isso, a gente não precisa, assim, eu acho que o recado não podemos desperdiçar
a maior crise dos nossos tempos, e a emergência clara de uma nova consciência global, né? Então, tem um fotógrafo que chama Ian Arthur Bertrand, que eu adoro, assim, os documentários dele, ele fala assim, é tarde demais para sermos pessimistas, né? Então, acho que a partir dessa consciência, né, e dessas possibilidades que ela traz, que a gente amplia o leque de soluções, e finalmente a gente vai estar pronto para mudar a nossa empresa, nosso setor, a nossa sociedade, o nosso país, e a nós mesmos, como você falou, né? É muito gratificante, né? Então, acho que esse é o desafio da nossa geração, é ir para a ação e fazer a coisa acontecer. Né? Adorei essa sua frase, tarde demais para sermos pessimistas. Isso me recordou um painel que eu participei na ONU, lá em Nova York, painel de executivos num evento sobre sustentabilidade, e um colega meu falou, eu sou otimista. E aí eu terminei e falei, eu não sou otimista, porque você não pode ser nem pessimista e nem otimista, as coisas não vão acontecer sozinhas. Eu falei, eu sou ativista e vou trabalhar, eu vou fazer parte dessa década da ação, eu vou trabalhar para que as coisas mudem. E eu fico muito feliz, Tarsila, porque a gente se encontra e eu sei o quanto você trabalha também para educar os executivos, é muito bacana o trabalho que você faz no IBGC, para a gente levar para os conselhos a importância desse olhar para o tema ESG, a importância de mostrar que sim, é possível produzir e conservar, por isso que eu gosto tanto dos ODS e fiquei muito orgulhosa de ser uma pioneer, porque quando a gente conecta o objetivo com o negócio, e a gente tem aqui o ODS 4, a gente é um super embaixador, ODS 5, ODS 8, mas quando você conecta o ODS com o negócio, fica mais fácil contar a história. Então, eu acho que esse é um caminho, eu fico muito feliz de ter você como uma parceira. Hoje foi um dia de super inspiração e aprendizado, muito obrigada, e tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo se sente da mesma forma que eu aqui, com muita gratidão e muita inspiração. Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Seguimos juntas como apaixonadas e ativistas por um mundo mais sustentável e um mundo menos desigual. Olha, Tânia, muito obrigada de novo. É uma honra estar aqui com você. Eu sempre aprendo muito com você. Você é uma liderança extraordinária, um ser humano extraordinária, conectada aí com o nosso novo tempo, né? E realmente eleita, né? Uma pioneira de ODS pela ONU. Então, muito obrigada pelo convite. É muito bom sempre conversar com você, viu? Até mais. Conte sempre comigo. Até mais. Obrigada. Até mais.